Bom dia, grupo, tudo bem? Então, pessoal, estava meditando agora há pouco aqui, né? É tanta pressão, né, sobre a gente. Nós não comemoramos o Natal, né? Diversas festividades, e é tanta pressão mesmo. E aí você vê também, você consegue enxergar nisso, né, a impossibilidade de se comemorar as nossas festividades, né, em terra estranha. As ovelhas estavam quietinhas, agora começaram a berrar lá. Acho que para afirmar o que eu estou falando. Não, gente, mas é sério. Então, nós ficamos pressionados, né, de todos os lados, as pessoas, né, com seus pisca-piscas, com suas falsas luzes, né, com luzes que precisam ser luzes artificiais, né, chamando a nossa atenção, pressionando a gente, né, fazendo uma série de declarações, de textos e pressionando. E nós ficamos como? Como é que nós ficamos? Nós não podemos celebrar, não estou me lamentando aqui por não poder celebrar o Natal, não é isso. Nós não podemos celebrar as nossas próprias festas, e por dois motivos óbvios. Nós não estamos na Terra Prometida, aliás, por três motivos óbvios. A Terra Prometida não está purificada, né? Ela está contaminada com altares pagãos, com ideologias profanas, políticas, religiosas. Nós estamos na Galute, né? E na Galute é isso. Nós somos pressionados, né? Pressionados para ver quem é que vai se render à cultura egípcia, quem é que vai aderir à cultura egípcia em todos os seus aspectos, ou em pelo menos alguns aspectos dela. Então, gente, é isso. É nesse momento que, que na Galute a gente passa por uma celebração, né, egípcia, é que nós percebemos que nós estamos completamente fora da nossa realidade, em todos os níveis, em todos os aspectos. É por isso, eu sempre bato nessa tecla de que, gente, vamos esquecer de ficar. Vamos parar de lutar por melhorias no Brasil, por adaptações, por. Isso, gente, vocês devem ter pensado, poxa, o Adriano surtou quando tirou lá o Yohanan do grupo. Não, não sortei, não. Ainda que não tenham pensado, mas é bom que eu fale isso, porque passou da hora de nós percebermos, de nós entendermos que nós não precisamos, nós não temos que lutar por melhorias aqui. Claro, lutar para o nosso crescimento financeiro e até espiritual, que é difícil na Galute, mas até isso a gente tem que lutar. Mas o nosso crescimento financeiro, beleza, isso aí é primordial. Nós precisamos acumular riquezas, sim. Se de uma hora para outra nós precisarmos, né, nós voltarmos, de fato, se nós restaurarmos a Terra Prometida, nós temos também condições financeiras, certo? Tudo bem, talvez possamos depender de outras pessoas, sim, mas a gente tem que lutar, sim, entendeu? Então, aquela balela lá, né? Na verdade, o que é falado lá no Novo Testamento, né? Para você não juntar tesouro na terra, isso ali é justamente para evitar que as pessoas, né, acumulem riquezas e vá sempre dando para a religião, mas em contrapartida também tem essa questão de que a gente tem, onde nós estamos, nós precisamos acumular riqueza, sim, porque elas garantirão não apenas o nosso futuro, mas também o futuro de nossa descendência e, quem sabe, também a possibilidade de recursos para voltarmos para a terra de nossos antepassados. Eu removi do grupo pessoas que estão ainda com pensamento político, que estão ainda nessa neurose, nessa ilusão de salvar o Brasil, de recuperar o Brasil, seja de um comunismo, seja de um capitalismo, seja de qualquer ismo, entendeu? Seja lá o que for, seja de uma esquerda, seja de uma direita, gente, isso aí não pertence a gente. Não cabe a gente nem atacar esses governos, esses regimes. Não cabe a nós, não pertence a nenhum de nós. A gente aqui, nós aqui dançamos conforme a música, sim, até certo ponto, em partes, né? Eu não preciso atacar a direita nem a esquerda, não preciso, certo? Também não preciso apoiar. É isso que eu quero dizer. Eu não preciso me submeter às festividades religiosas.
né? Eu fico no meu canto. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Não adianta a gente ficar agregando um monte de pessoas no grupo com pensamentos de que eu vou salvar o Brasil, vou salvar a América, eu vou salvar a Europa de uma ditadura, de uma democracia, de um comunismo, de um capitalismo, de um totalitarismo de esquerda, de direita. Gente, isso não pertence a nenhum de nós. Entenderam? Já passou da hora de nós entendermos que nós precisamos, gente, nós estamos vivendo dentro do Egito. Nós estamos dentro de Mitzraim. Não o local geográfico em si, mas uma representação do que foi Mitzraim, né? Do que foi o antigo Egito. É uma representação com suas políticas, hora de direita, hora de esquerda, porque olha, quando Mitzraim passou por aquele período de fome, né, que Iosef foi designado governador lá de Mitzraim, do Egito, quais foram as medidas? Quais foram os regimes tomados? Tanto o regime comunista como capitalista. Não existiam esses nomes, mas foram tomados. Tanto é que era vendido, né, a comida era vendida para a população egípcia, que estava ali à beira da fome. Em contrapartida, né, quando acabou o dinheiro dos egípcios, o que aconteceu? Foram trocadas o quê? As terras. As terras dos egípcios passaram a ser do governo. Ou seja, é mentira minha? É mentira que houve ou não uma forma de capitalismo e uma forma de comunismo? É claro que houve, porque eles perderam as terras, mas eles não deixaram de morar em suas terras. Perderam as terras para o governo, né, perderam assim, é claro que não 100%, né, porque eles em troca receberam os alimentos, mas é justamente isso aí, gente. O antigo Mitzraim, ele já vivenciou o quê? O que nós estamos vivenciando agora. Uma forma de comunismo, uma forma de capitalismo. Não sou contra ou a favor de nada. Eu sou a favor do que diz a legislação dos hebreus dentro de sua própria terra, dentro da terra prometida, certo? É aquilo que a própria legislação diz para nós. Nós não podemos abominar o Egito, né, o egípcio, né, os filhos de Mitzraim, nem o edomeu, nem o edomita. E nesse sentido é o que eu quero colocar para vocês. Nós não precisamos dançar conforme a música 100%, né? Até certo ponto nós vamos dançar conforme a música. Tem pontos que nós não precisamos entrar. Então, Mitzraim, o Egito, ele vivenciou, né, esses regimes, essas medidas que não tinham lá seus nomes, né, suas nomenclaturas. A matemática sempre existiu, sempre existiu. Alguém foi lá e, né, descobriu ela, encontrou a matemática, mas ela já existia. É óbvio que foi o Eterno que criou todas as coisas, todas as ciências, né? E talvez, claro, não teriam seus nomes. A mesma coisa os animais. O Eterno criou todas as coisas. Foi o ser humano que foi dando nome, né, dando nome aos bois. E aí, nesse sentido, né, esses regimes, eles são antigos demais, gente. São muito mais antigos do que a gente imagina. A gente pensa que o comunismo, né, nasceu aí há alguns anos atrás, aí, né? E o capitalismo também, né? No século passado e por aí vai. Mas peraí, gente. Não. Essas medidas, esses regimes sempre existiram. Então, nós estamos vivenciando tudo aquilo que os nossos antepassados vivenciaram dentro de Mitzraim. Estamos vivenciando agora. Certo? Eu não preciso ser contra nem a favor. Agora, a pressão que nós sofremos dentro de Mitzraim, dentro desse Mitzraim, não geográfico, né, mas influenciado por aquele antigo Mitzraim e influenciado pelos impérios que sucederam o Império Mundial Egípcio, né, eles continuaram essas práticas políticas e religiosas. Você vai ver que a própria religião ela se divide, né? Tanto o judaísmo quanto o cristianismo, ele vai se dividir numa defesa pelo capitalismo ou pelo comunismo. Você vai ver entre os sacerdotes, né, dessas duas religiões, né, entre os líderes religiosos, né, padres, pastores, rabinos, bispos,
todos eles né, ali dentro ali você vai ver alguns deles que vão defender o comunismo, outros que vão defender o capitalismo, certo? E aí você vai para o Novo Testamento, o que, que nós temos ali? Uma ferramenta forjada para quê? Para agradar a gregos e troianos, né? Para agradar a capitalistas e comunistas, a direitistas e esquerdistas. É fato. Então nós estamos vivenciando o Império Romano, né, que foi o último império que está de pé até os dias de hoje, ele continua essas práticas egípcias de forma global mesmo, certo? Até mesmo dentro da Terra Prometida. É lá que nós temos que purificar, por lá que nós temos que lutar. Não é pelo Brasil, não, gente. Não é pelos Estados Unidos, não. Não é pela Rússia, não é pela França. Entenderam? Então, nesse momento de muita pressão, nesse momento de muita comemoração pagã em cima da gente, é nisso que nós precisamos entender, tá? Então, a quantidade no grupo não é o que importa, gente. O que importa é a qualidade das pessoas que estão dentro desse grupo. É a qualidade. Pessoas que estão convictas de que nós não precisamos e nem devemos lutar pelo Brasil, por qualquer país do mundo que não seja a Terra Prometida, certo? Então, lutar pelo crescimento financeiro é óbvio, isso é indispensável. Isso é indispensável para cada um de nós. Agora, lutar para defender isso, aquilo, né? Um regime, uma religião, um costume pagão, um costume, seja profano. Gente, isso aí a gente tem que ficar fora. Nós precisamos ficar fora disso, fora disso. Nós temos nossos filhos, a gente ensina os nossos filhos dentro de casa, certo? Nós ensinamos eles dentro de casa como é que é. Se eles chegam lá na rua, não é só na escola que eles estão sujeitos a ideologias tortas e profanas, né? Abomináveis. Não, em todos os lugares, é no celular, é na televisão, é no shopping, é onde eles vão, em todos os lugares. Então não adianta. Você vai lutar o quê? Vai lutar contra o quê? Você vai lutar contra o quê aqui? Contra esses poderes aí que fazem parte dessa terra, que fazem parte da cultura mundial egípcia? Como é chamado ali o Hanukkah, a festa das luzes? Como é comemorado o Natal, cheio de luzes. Isso aí, gente, Hanukkah, Natal é a mesma festa, e ambas vieram desde a comemoração egípcia, né? Os filhos de Mitzraim já comemoravam essas festividades, tinham outros nomes também. Assim como os regimes, né, que hoje nós conhecemos como, né, as medidas econômicas de capitalismo, regimes como comunismo, democracia, ditadura, tudo isso já existia, gente, só não havia nome. E foram aprimorados, é claro que foi aprimorado. Isso veio sendo aprimorado não para o nosso gosto, mas para o gosto de quem, né, de quem segue esses regimes e essas ideologias, né? Vocês acham que ideias feministas, né, feministas, eu digo no sentido destrutivo da família, vocês acham que vieram agora também, né? No século passado? Não, isso vem muito antes, né? Não existe nada que não seja repetitivo, né? As coisas só são aprimoradas, elas acabam sendo mais intensas, né? E mais abrangentes. Então, pessoal, vamos parar com essa neura, com essas atitudes, com esses pensamentos de que vale a pena lutar para mudar isso aqui, o país que nós vivemos, né, fora da Terra Prometida. Vamos parar com isso, porque não adianta. Tudo isso tem que acontecer, certo? O Egito ele vai se intensificar ainda mais. O Egito global, né, Mitzraim global, vai ficar ainda mais intenso. Vai ficar mais intenso, vai ficar mais forte. E nós vamos lutar contra isso? Não, a gente não tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar pelo nosso pedaço de terra prometida. É lá e pronto. O Eterno vai fazer a parte dele, se nós fizermos a nossa parte. Certo, gente? E tem um detalhe aqui importante que eu deixei passar. Nós sabemos que o ano ele começa em março, certo? Enfim, março é o primeiro mês. Aí quando chega em setembro, né? Se você separar a primeira sílaba de setembro, você vai ver que vai dar 7, né? Outubro é o 8º mês, novembro, né? Você separa também a sílaba, dá 9,
é o 9º mês, novembro é o 9º mês, dezembro é o 10º mês do ano. Tudo bem, o Papa Gregório alterou o calendário, é igual a questão da semana. Você pode mudar o 7º para o 1º dia e por aí vai, mas não vai mudar. A essência não vai mudar, certo? O ano ele começa oficialmente em março, mas tudo bem, né? Dezembro é o 10º mês, não tem como fugir disso. Qual é o 10º mês no calendário judaico? Não no calendário hebraico, certo? Porque o calendário hebraico ele segue, de fato, aquilo que o Eterno determinou, né? No calendário judaico, Kislev é o 10º mês, que coincide com dezembro, certo? É claro que o 10º mês do calendário hebraico também cai em dezembro, mas não tem o nome Kislev, certo? É diferente, até porque os hebreus também não têm um nome de Tamuz no mês deles, certo? O judeu já tem, né? Então vamos lá. A festividade, né, chamada de Natal ou Hanukkah, elas caem no mesmo dia do mês. No mesmo dia do mês e no mesmo mês do ano, que é o 10º mês do ano. É o 10º mês do ano. Dezembro é o 10º mês. Kislev é o 10º mês. Cai no dia 25. Isso já era comemorado dentro do Antigo Egito, dentro do Antigo Mitzraim, certo? Com muitas luzes, por quê? Porque é uma festa em honra ao sol, gente, ao sol. É claro que tem que ter muito simbolismo, de muita luz, né? As estrelas, e tem esses pisca-pisca, né? Hoje em dia. Então, pessoal, coloque uma coisa na cabeça de vocês. A luz de um hebreu verdadeiro, a luz de um hebreu, ela vem do Eterno. Ela vem da Torá, ela vem da legislação dos hebreus, certo? A luz de um hebreu, ela vem dali. Ele pode até ter luz própria, sim, também. Mas a luz que realmente, né, demonstra que ele é um hebreu, ela vem do Eterno e de sua legislação. Nós não precisamos de luzes artificiais criadas pelo próprio ser humano, né? Nós não precisamos. As mensagens que todos os anos, seja nesse 25 de dezembro ou em 25 de Kislev, essa aí, pessoal, tá? Nós não precisamos de luzes artificiais, certo? Sejam elas luzes de cunho ideológico, político, religioso, né? Ou até mesmo luzes mesmo no sentido literal, né? Mas que não sejam criadas pelo ser humano, porque o ser humano ele tende a deturpar as coisas, a desvirtuar as coisas muitas das vezes. E de uma forma ou de outra, né, seja de forma simultânea ou não, Hanukkah está ligado ao Natal. O Natal está ligado ao Hanukkah porque é a mesma festa. Esse ano Hanukkah caiu antes do Natal, mas em algumas ocasiões ele cai no mesmo período, né? Então eles celebram, às vezes, ali de forma simultânea a festividade máxima do paganismo. Mas nós não precisamos disso, certo? A pressão é muito forte. A pressão é muito forte. Mas nós não precisamos disso. Cabe a cada um de nós, hebreus verdadeiros, lutarmos por aquilo que é nosso, por direito. Não por aquilo que não pertence a nenhum de nós. Isso aqui não pertence a nenhum de nós, certo? Eu não preciso lutar por isso aqui. Pela minha estabilidade financeira, pelo meu crescimento material, eu até posso lutar e devo lutar. Agora, para mudar a realidade desse país aqui ou de qualquer outro país que não seja a Terra Prometida, não. Então é isso, gente. Entenderam essa mensagem? Pronto. Acabou. As coisas irão fluir de uma forma que vocês vão ver só. Aí sim. Aí beleza. Opa, outro detalhe, gente, importante. Nós somos o Mashiach. Nós somos o Messias, certo? Somos nós o Messias. O Messias não é uma pessoa apenas. O Messias é o conjunto de hebreus e de pessoas agregadas ao povo hebreu. Então nós somos Mashiach, certo? Somos nós que fazemos a hora acontecer. Somos nós. Mas cabe a cada um de nós nos voltarmos para o Eterno e pedirmos ali a provisão que virá da parte dele também. Se nós agirmos, se nós fizermos a nossa parte, se nós reconhecermos a nossa messianidade, se é isso que podemos dizer, né?
o nosso poder de Messias, que somos nós, que somos cada um de nós. Não é um super-herói que vai lutar por nós, não é ninguém sobrenatural, não é nenhum líder religioso nem político, não, somos nós. O grupo de hebreus, tanto de sangue quanto agregados, nós somos o Mashiach, somos nós. A força está conosco de fato, mas nós precisamos acordar, né? A semente de Israel, a semente de Jacob, está adormecida, né? Está adormecida aí entre os povos, né? Essa semente ela precisa passar pelo fogo para quebrar essa dormência e ela acordar, reconhecer que ele é o Mashiach. Então o hebreu verdadeiro ele não deve depositar as esperanças dele em um Messias moldado conforme o império político religioso, né? Conforme a ideologia política e religiosa. Seja esse Messias, esse Mashiach, né? Fruto da imaginação, né? Fruto de uma mitologia, ou até mesmo fruto da vontade popular, né? Da vontade das massas. Não, gente. O Mashiach, o Messias verdadeiro, é um povo, certo? É o povo hebreu e seus agregados. Não é uma pessoa apenas. Enfim, nós somos o Messias, gente. Nós somos o Mashiach. Entendam isso de uma vez por todas. Antes eu até debatia, sabe, Adriano, com alguns amigos sobre essa questão, mas hoje não, hoje eu me cansei disso, eu só quero sossego, só quero viver minha vida sossegado, com a minha fé sossegado, sem arrumar encrenca com as outras pessoas que não acreditam. Então, Fabrício, não cabe a nós, entendeu? Tudo bem, é direito de cada um poder até debater e tal, e buscar. Só que quando você vai debater política, porque você acha que você vai melhorar o teu país, o teu estado, o teu município, não adianta que não vai melhorar, entendeu? Em alguns aspectos até que favorece, beleza, tá? Mas não é a realidade, a gente não tem que lutar contra um comunismo, contra um seja lá o que for, porque isso aí não é, isso é para acontecer mesmo, isso é para acontecer, né? Então a gente tem que ter os pés no chão para isso, não vai mudar, cara, não vai, só vai se intensificar. Isso aí só vai mostrar que só vai se intensificar e a gente tem que ter os pés no chão para entendermos que isso aqui não é nosso. Então, grupo, só para finalizarmos aqui essa mensagem, essa ideia de que temos que esperar aí por um super-herói, por um Messias, um Mashiach, que vai mudar as nossas vidas, isso aí foi plantado pelo poder político e religioso, seja o Estado laico ou não, certo? Então você tem aí um Messias de cunho político ou religioso, né, para esperar e ficar sentado aí em um banco de uma sinagoga, aliás, em uma cadeira de uma sinagoga ou em um banco de uma igreja. Você tem aí os judeus esperam pela primeira vinda, né, de um super-herói. Os cristãos esperam pela segunda vinda aí desse super-herói. Mas nós somos esse verdadeiro Mashiach, né? Nós somos o Messias. Agora, o sistema, ele inventa essa história aí de um super-herói, de um Messias, seja de cunho político ou religioso, justamente para manipular as massas e fazer com que as massas entrem em conflito. E aí eles governam, não importa quem está no poder. E mesmo que essa galera aí que está alienada, né, com o sistema, implantando na cabeça deles isso e aquilo, mesmo que essa galera alienada não entre em conflito, mas eles vão se submeter, né? Mesmo que cada um na sua, né, numa democracia, cada um pensando diferente e tal, mas eles vão se submeter. Não é assim que diz lá, não pense que vim trazer paz à terra, vim trazer espada. E aí? Eu não vim trazer paz à terra, vim trazer espada, porque eu vou pôr em divisão quem? A própria família, os amigos, né? Eu vou fazer isso. E mesmo que a família esteja unida, mas tem divergência, né? Terá divergência, e uma hora a casa cai. Uma hora, de fato, a casa cai. Outro dia eu vi um debate em uma rádio, um debate político, onde duas pessoas se pegaram com a mesma crença, acreditando no mesmo livro, no mesmo Novo Testamento. Então, assim, ambos acreditando no mesmo livro, né? Mas cada um com um viés político diferente, um de direita, outro de esquerda, e se pegando, um defendendo uma coisa, outro defendendo outra, mas com o mesmo livro, porque é aquilo que eu falei, o Novo Testamento ele vai agradar a gregos e troianos, podem estar em paz ali, mas de uma hora para outra a casa cai, entenderam? Então ele vai trazer, ele vai agregar tudo isso aí,
Essa é a ideia do Messias religioso, ou até político. Mas ele vai manipular as massas. Uma hora está todo mundo brigando, outra hora está todo mundo unido. Esse é o período que está todo mundo unido, na esperança messiânica, quando nós somos o Mashiach. Enquanto esses poderes plantarem nas nossas mentes que a gente tem que esperar, que nós temos que esperar por um super-herói, nós vamos apenas esquentar bancos de igrejas e cadeiras de sinagogas, apenas isso. E nada vai acontecer, de fato. Afirmar que nós somos o Messias, que nós somos o Mashiach, traz prejuízos para esse sistema decadente e que realmente está fadado aí ao colapso. O mesmo debate interminável para decidir se Jesus é comunista ou capitalista acontece também dentro da religião, não apenas na esfera política. Dentro da esfera religiosa, qual é o debate? Se Jesus era judeu ou cristão, não é? Se Jesus era judeu, agora é cristianismo. Se era cristão, e aí? Então, esses mesmos debates, eles vão se intensificar cada vez mais. Por quê? Porque este é o objetivo do Novo Testamento. Os gregos forjaram o Novo Testamento para isso. Não é assim que diz lá? Não importa que o Messias seja pregado, o falso Messias. Não importa se com mentira, com fingimento. Enquanto implantarem um falso Messias aí na mente da gente, a gente está entre trancos e barrancos, entre tapas e beijos, mas a gente está sendo manipulado. E não vai direto ao ponto, não vai aquilo que realmente importa. Então aqui conclui a mensagem, conclui o chamado para todos os hebreus adormecidos. Shalom a todos vocês. E acordem.